Graças e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de mais um dia a gente poder parar e dedicar tempo para analisar a palavra do Senhor, escutar os seus mandamentos e assim procurar viver neles, sobre a graça dele, sobre a proteção dele e sobre o direcionamento de sua vontade. A nossa meditação de hoje, 11 de fevereiro de 2025, está na sequência do primeiro livro de Crônicas, capítulo 27, versículo 1. Nele está escrito: Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, e os chefes dos pais, e os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24 mil. Isso está escrito na versão Almeida Revista e Corrigida. Mas nós podemos ler também aqui na versão NTLH, que nos permite uma compreensão um pouquinho mais fácil. Diz assim: esta é a lista dos israelitas chefes de famílias e líderes de grupos de famílias, e os seus oficiais que prestavam serviço militar no reino. Cada mês do ano, um grupo diferente de 24 mil homens estava de serviço dirigido pelos comandantes daquele mês. Tá vendo? Quando a gente lê na ARC, confesso que tem um nível de compreensão um pouquinho mais difícil pelo tipo de linguagem. Já na NTLH tem uma compreensão um pouquinho mais fácil. Mas o que trata aqui o assunto é que, como nós estamos vindo numa sequência de devocionais diários, ou pelo menos os últimos, Davi, ao lhe ser negado o direito de exercer o seu propósito de construir um templo, Davi não se manteve em ressentimento e Davi, vamos dizer assim, se disponibilizou a olhar para o seu filho Salomão, que seria o seu substituto, e começar a preparar para Salomão, né, todos os meios, recursos e planejamento para que ele pudesse construir o templo e que o templo pudesse oferecer ao povo israelita a sua função. Então, entre diversas atividades que ele foi preparando, como cantores, sacerdotes, né, homens ali prestando funções as mais diversas, porteiros, surge agora então a necessidade da manutenção do reino de Israel, né, a necessidade da possibilidade do reino de Israel ele se manter em paz, e essa possibilidade ela se constrói através do estado permanente para estar em guerra quando necessário fosse. E essa foi uma preocupação de Davi. Então Davi, que já era um homem de sua natureza de guerra, ele vai e prepara então a estrutura militar e a estrutura de apoio junto às tribos, né, de forma local, para que Israel pudesse se fazer, por exemplo, de oposição às nações, aos povos que lhe atacassem. E essa é a essência que nós temos aqui. Então, o exército de Davi, ele foi posto que, ao longo do ano, Davi, ele dividiu o povo, de acordo com os meses do ano, em 12 turmas. E cada turma era composta por 24 mil homens. Nós conseguimos ver um pouco disso quando começa assim, no versículo 2. Sobre a primeira turma do mês primeiro, estava Jazobeão, filho de Zabdiel, e em sua turma havia 24 mil. A gente vai vendo que são diversos personagens que vão tomando a frente ali. E esses que compunham essas turmas, ou vamos dizer assim, exerciam, vamos dizer assim, a liderança militar sobre eles, que eram, vamos dizer assim, como se fossem regimentos que tinha por atribuição ficar atento durante um mês inteiro para poder oferecer a segurança, a primeira resistência, e os demais, vamos dizer assim, ou estariam em seus treinamentos, ou na sua rotina normal, ou aptos a serem, por exemplo, acionados em caso de necessidade. E toda essa sequência, então, nós estamos vendo que agora aqui é preparação de exército, é estatuir exército, para que quando Salomão governasse, o reino de Israel já estivesse uma estrutura bem montada para poder em sua autodefesa. E é isso, vai desde o versículo 1, né, desde o versículo 1 até o versículo 15, essa sequência de, vamos dizer assim, dessas divisões, desses 12 turnos, ou 12 turmas, ou 12 regimentos, ou 12 pequenos exércitos para compor o exército de Israel. Então, 12 turmas de 24 mil homens, cada um totalizando 288 mil homens. Mas além disso, Davi também estruturou no meio, vamos dizer assim, dentro das cidades, né, ali junto às suas lideranças locais, ele estruturou chefes de tribos, né, que deveriam conduzir ali. A ordem está prontos também para compor esse exército, ou seja, para fornecer homens de acordo com a necessidade de guerra que surgisse. E dentro dessa composição,
o interessante é que a gente vê que ele vai e traz aquele famoso pecado de Davi, quando se levanta para trazer a numeração, ou seja, contar o povo de Israel, em que o próprio Joabe não gostou, ou se, vamos dizer assim, advertiu a Davi, ou questionou a Davi sobre aquela necessidade que lhe serviria como, por exemplo, como juízo, né, diante de Deus. Ele traz isso aí, e a gente consegue ver essa percepção quando a gente chega lá no versículo 24, diz assim: Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei Davi. Interessante, né? Então, aqui tem essa percepção. E entre esses homens, aí a gente passa para uma terceira parte. Que é dos homens, dos administradores, que também são pessoas que organizam, né? Que organizam vamos dizer assim, a estrutura, que cuidam, por exemplo, da estrutura de suporte com gado, alimentos, ou seja, cada um ali sendo escolhido como se fosse até um chefe de logística e suprimento, que a gente vai isso do 25 até o 31, até a gente chegar a homens conselheiros, né? A homens que vamos dizer assim, que surgiram ali e eram ocupados, por exemplo, além de dar conselhos ou dar suporte nos momentos em que a gente precisasse arquitetar ou então discutir assuntos um pouco mais complexos. E entre esses homens a gente pode destacar, a própria Bíblia trata, por exemplo, Jonatas, tio, e traz aquele personagem lá de Uzai, que foi usado também numa situação importante que relacionou-se com Davi. O que a gente observa de tudo isso que a gente vem vendo? É uma questão de estrutura, é uma questão de você entender que por diversas vezes você não vai ser a mão construtora, né? No caso de Davi aqui, não é a mão construtora, se é que a gente pode de fato dizer assim, mas é a mão que traz os componentes que formarão essa estrutura. Os componentes, você traz os meios, traz os recursos. Ou seja, que Davi, sendo testado pelo Senhor, ou sendo-lhe lembrado dos seus propósitos, mesmo assim, ele como tinha no seu coração que aquilo agradaria, era necessário que aquilo que efetivamente contribuiria para que o povo de Israel, para que a sua nação estivesse cada hora mais ligada, mais conectada, mais envolvida, né, com, vamos dizer assim, os ditames que o Senhor já tinha estabelecido, ritualísticos e a própria, vamos dizer assim, louvor e adoração. Ele, como foi várias vezes dita por esses dias, Davi não se deixa deprimir, não se deixa entrar em uma depressão psicológica, e a única coisa que ele faz é trabalhar de forma árdua para entregar o seu reino na mão do seu filho, que é ainda jovem, inexperiente e que, em tese, não tinha a mesma capacidade militar e a mesma capacidade, vamos dizer assim, inicial que era necessária para o rei. Davi, prepara a sua casa. E você, na sua vida prática, na sua rotina, a gente deve preparar a nossa vida, preparar a nossa casa, preparar a nossa comunidade cristã, as nossas igrejas, para que o trabalho possa ser executado com excelência, ser executado com o coração, vamos dizer assim, na direção de agradar a Deus verdadeiramente, tá certo? Graças e paz, que Deus possa te proteger, possa te conduzir nas tuas necessidades e que a gente possa estar junto e sendo cuidado pelo nosso Senhor Jesus Cristo.